Ele sempre achou estranho, mas nunca teve coragem de perguntar. Naquela casa pequena do interior, todas as noites eram iguais: o cheiro de comida caseira, a mesa de madeira antiga e 3 pratos servidos, embora apenas 2 pessoas vivessem ali: Lucas e sua mãe, Dona Joana. Desde criança ele via aquilo, a mesma rotina, o mesmo ritual. Mas naquele dia, já com 22 anos, algo dentro dele apertou. Era como se o silêncio da casa pesasse mais do que nunca. Sua mãe colocou o último prato na mesa, na cadeira vazia de sempre, ajeitando com carinho quase exagerado. Lucas respirou fundo. "Por que a senhora faz isso? Para quem é esse prato?" Ela congelou. A mão tremeu. Olhos encheram de lágrimas instantaneamente, como se aquela pergunta estivesse presa há anos, esperando para escapar. Mas ela não respondeu. Apenas desviou o olhar, enxugou a lágrima e disse com voz baixa: "Só coma, meu filho. Vamos falar disso hoje." Aquilo deixou Lucas desconcertado. Ele sempre foi obediente, mas dessa vez a curiosidade queimava por dentro. Era uma dor crescente, uma sensação de que ele não conhecia totalmente a própria mãe. Depois do jantar, Dona Joana recolheu os pratos, os 2 deles, e levou o terceiro com cuidado incomum, como se o prato vazio fosse frágil, sagrado, importante demais para ser simplesmente guardado. Naquela noite, Lucas não dormiu. Havia memórias bagunçadas ecoando na mente. A mãe chorando sozinha na cozinha, o quarto trancado. A velha caixa de fotos escondida. Ele sabia que o passado da mãe era cercado de silêncio. Sabia que havia algo que ela nunca contou. Sabia que aquele prato tinha um nome, uma história, talvez uma dor. No dia seguinte, enquanto ela trabalhava na feira, Lucas tomou uma decisão. Ele precisava descobrir a verdade. Começou revirando o quarto dela. Não por desrespeito, mas por desespero. Foi atrás da velha caixa de fotos, a que ela sempre escondia. E logo na primeira foto, o coração dele parou. Era sua mãe, mais nova, segurando um bebê nos braços, que não era ele. Ao lado da foto, havia uma medalhinha infantil com o nome gravado. Um arrepio tomou o corpo de Lucas. As fotos seguintes mostravam os 2 juntos, sorrindo, abraçados, brincando. Um registro de amor puro. E então, as fotos simplesmente pararam. Nada mais, nenhum aniversário, nenhuma lembrança. Como se o menino tivesse sumido da vida da mãe. Lucas sentiu uma agonia crescente. Seu coração parecia afundar no peito. Aquele terceiro prato, aquele ritual. Seria Samuel seu irmão? Ou algo ainda mais profundo e doloroso? Quando Dona Joana chegou em casa e viu a caixa aberta no chão, ela não gritou. Ela apenas caiu de joelhos, como se tivesse carregado aquele peso sozinha por décadas. "Filho, já passou da hora de você saber a verdade." Segurou o prato vazio, o mesmo de todas as noites. E finalmente, com lágrimas correndo, ela começou a revelar. O silêncio que tomou conta da sala era pesado demais para ser quebrado facilmente. Lucas sentou-se no sofá, ainda segurando a medalhinha com o nome Samuel. Sua mãe, Dona Joana, não conseguiu levantar do chão, as mãos tremiam. O olhar estava perdido em algum ponto distante, provavelmente em um passado que ela tentou esquecer ou preservar por tempo demais. "Mãe, quem é ele?" Lucas perguntou a voz baixa, quase um sussurro. Pegou o prato vazio nas mãos e o colocou sobre a mesa como fazia todas as noites. Depois respirou fundo, como quem se prepara para abrir a ferida mais profunda da alma. Samuel era o seu irmão mais velho. Lucas sentiu um aperto no peito. Irmão? Ele nunca soube de um irmão, nunca viu foto, documento, nada. Mas por quê? Por que a senhora nunca me contou? Dona Joana fechou os olhos e 2 lágrimas caíram antes mesmo que ela respondesse. "Que dói, meu filho? Porque por muitos anos eu acreditei que você não precisava carregar esse peso comigo." Ela sentou-se na cadeira vazia, aquela que deveria ser de Samuel, e começou a contar. Samuel nasceu quando Dona Joana ainda era muito jovem.
Um menino inteligente, alegre, daqueles que iluminam a casa inteira com apenas um. Ela o criava sozinha, com dificuldade, mas com amor de sobra. Cada foto que Lucas encontrou era um fragmento dessa felicidade. Até que, aos 7 anos, algo mudou. Ele começou a sentir dores, primeiro pequenas, depois tão fortes, que ele chorava escondido para não me preocupar. Lucas ouviu aquilo com o coração apertado. A respiração dele acelerou. Exames. Médicos disseram que a voz dela falhou. Samuel tinha uma doença rara, daquelas que levam embora devagar, sem pedir licença. Lucas ficou em silêncio total. Parecia que o ar tinha saído da sala. Trabalhei dobrado, vendi tudo que tinha. Foram meses de hospital. Meses vendo meu menino perder forças. Mas nunca o sorriso. Ela sorria com dor, lembrando. Um sorriso que era metade saudade, metade culpa. Então, no último dia dele, sabe o que ele me pediu, Lucas? Ela limpou o rosto com a manga da blusa, tentando manter a voz firme. Mãe, não deixa eu comer sozinho na mesa do céu. Lucas sentiu o impacto da frase como um golpe. A garganta fechou. Os olhos encheram. Ele me pediu para sempre deixar um lugar para ele. Assim eu volto para comer com você, tá? Ele disse. Eu prometi, Lucas. A voz dela quebrou completamente. Foi naquele dia que Lucas finalmente entendeu. O prato não era loucura. Não era superstição. Era uma forma de manter vivo um pedido que nenhum coração de mãe teria coragem de negar. Mas havia mais. Lucas viu isso no olhar da mãe. Um medo escondido, uma culpa ainda maior. Mas por que esconder isso de mim? Por que nunca falar de Samuel? Ela respirou fundo, como quem se afoga em memórias. Porque eu tive medo. Medo de você se sentir substituto, medo de achar que eu amei mais ele do que você, medo de que você carregasse a dor que eu nunca consegui superar. As palavras caíram como pedras no chão. Lucas colocou a medalhinha na mesa, se aproximou das mãos dela. Mãe, eu nunca seria capaz de sentir isso. Eu só queria ter conhecido meu irmão, queria ter sido parte da história dele. Ela chorou como uma criança, pesado por anos, talvez décadas. E então, com a voz quase apagada, ela revelou a parte mais dolorosa. Lucas, tem algo que você precisa saber e que eu escondi porque achava que você não me perdoaria. Ele sentiu um arrepio. Pôs lentamente o prato vazio para ele e disse, no dia em que Samuel morreu, eu não estava ao lado dele. Eu precisava trabalhar. Eu deixei ele sozinho naquele hospital. E quando voltei, ele já tinha partido. Lucas ficou imóvel. A dor da mãe era tão grande que parecia ocupar toda a casa. Naquele dia, eu jurei que nunca mais deixaria um filho meu se sentir sozinho. Nunca mais, nem ele, nem você. O choro dela ecoou por toda a casa. Lucas, com os olhos cheios, se levantou, puxou a mãe para um abraço forte, o mais forte que já tinha dado. Samuel não estava sozinho. Ele tinha você e continua tendo. Ele sabia disso, eu tenho certeza. Primeira vez em muitos anos que Dona Joana permitiu que alguém a consolasse. A casa parecia respirar alívio, mas ainda havia um último segredo, o mais profundo de todos, que ela ainda precisava contar. E ele mudaria completamente a forma como Lucas enxerga o próprio passado. O silêncio que caiu depois daquelas últimas palavras não era vazio. Era denso, carregado, como se todas as paredes daquela casa estivessem ouvindo cada pedacinho de dor que finalmente vinha à tona depois de tantos anos escondida. Lucas respirou fundo, ainda abraçando a mãe, quando percebeu que ela tremia não só de tristeza, mas de medo. Mãe, o que ainda falta? Ele perguntou suavemente. E a senhora ainda não me contou. Dona Joana se afastou devagar. Enxugou as lágrimas com a ponta dos dedos e olhou para ele com um misto de culpa e coragem. Era o olhar de alguém que estava prestes a abrir a ferida mais profunda de todas. Caminhou até o armário velho da sala. Abriu a porta devagar. Lá dentro havia uma pequena caixa enferrujada, bem mais antiga do que a caixa de fotos. Lucas nunca tinha visto aquilo. Tremendo, ela colocou a caixa na mesa, ao lado do prato vazio. Lucas, esse prato não é a única promessa que eu fiz ao Samuel. Ele sentiu um arrepio subir pela coluna. Não, que promessa?
A mãe respirou, como quem mergulha de cabeça em uma água gelada. No último dia dele, quando eu ainda estava no hospital, Samuel me disse algo que nunca consegui esquecer. Pediu para cuidar de você, antes mesmo de você nascer. Lucas franziu a testa, confuso. Eu nem existia naquela época. Abriu a caixa. Havia uma segunda medalhinha idêntica à de Samuel, mas com outro nome gravado. Lucas. Lucas levou a mão à boca completamente sem reação. Dona Joana começou a explicar e cada palavra parecia um golpe no peito dele. Eu descobri que estava grávida de você 3 dias antes do Samuel partir. Eu queria contar a ele pessoalmente, queria dar essa alegria, mas não deu tempo. Então eu falei com ele, mesmo sem ele me responder mais, e pedi que me desse força para criar você, para não deixar meu coração desmoronar. Lucas apertou a medalhinha entre os dedos, sentindo o peso de algo que parecia sobrenatural. Ele sabia que eu estava quebrada, Lucas. Ele sabia que eu carregaria essa dor pro resto da vida. Ela continuou. Então eu prometi, com a mãozinha dele na minha barriga, que você nunca passaria pelo que ele passou, nunca ficaria sozinho, que sempre teria um lugar nesta mesa e no meu coração. O silêncio que veio depois foi devastador. Lucas mal conseguia respirar. Ele entendeu finalmente que toda a vida dele tinha sido construída em cima daquela promessa, que o amor que a mãe dava a ele, o cuidado exagerado, a preocupação constante, o medo de perdê-lo, não era apenas amor de mãe. Era também o eco de um irmão que ele nunca conheceu, mas que de alguma forma o protegeu desde antes do nascimento. Mãe, Lucas disse com a voz quebrando, por que nunca me contou isso? Dona Joana enxugou o rosto tentando sorrir. Porque eu tinha medo de que você achasse que eu só te tive para substituir o Samuel. Isso não é verdade. Você não é substituto de ninguém, meu filho. Você é meu milagre, você é o que me manteve viva. A essa altura, Lucas já chorava abertamente. Ele se aproximou e seguiu abraçando a mãe, mas dessa vez de um jeito diferente. Não como um filho que consola a dor, mas como alguém que finalmente entende. Obrigado, mãe. Queria ter conhecido ele de verdade. Ele te amou antes mesmo de você nascer. Aquela frase perfurou o coração de Lucas. O tempo parecia ter parado naquele momento. Depois de alguns minutos de silêncio emocional, Lucas olhou para o prato vazio sobre a mesa e tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria para sempre a forma como eles lidavam com aquela ausência. Ele pegou o prato nas mãos e colocou um pedaço de comida ali. Depois puxou a cadeira vazia com cuidado. Hoje, ele janta com a gente, ele com lágrimas escorrendo. A mãe cobriu a boca, tentando conter o choro, mas era impossível. Era choro de dor, mas também de cura. Pela primeira vez em 22 anos, aquela casa deixava Samuel entrar de novo. Aquela noite, os 3 comeram juntos. Pela primeira vez, e de um jeito que só o amor verdadeiro é capaz de explicar. Enquanto a mãe agradecia baixinho, Lucas colocou as 2 medalhinhas lado a lado, como se estivesse unindo 2 vidas que sempre foram ligadas, mesmo separadas pelo tempo. A câmera imaginária se afasta. A mesa com 3 pratos. Uma família quebrada pela dor, mas unida pelo amor e finalmente em paz.